Olá, eu sou a Letícia, aluna do terceiro ano da FAT Sorocaba. Olá, eu sou o Leonardo Martins, eu sou aluno do terceiro ano da FAT Sorocaba. A gente vai apresentar hoje um podcast sobre as fraudes digitais e os golpes digitais, como o golpe do falso advogado e as outras modalidades criminosas dentro do contexto do direito digital. E hoje, para fazer essa apresentação, nós convidamos aqui o doutor Alex. Seja bem-vindo, doutor Obrigado, Alex. obrigado. Vai falar um pouquinho para nós sobre esse assunto. Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas, nós vamos fazer, e o doutor Alex vai responder. Bom, doutor Alex, o que exatamente caracteriza o golpe do falso advogado e por que ele tem se tornado tão comum no ambiente digital? Primeiramente, bom dia, gente. Bom, veja bem, a gente tem a questão do golpe do falso advogado. Ele é um dentre esses diversos golpes que são aplicados. E a questão dele se tornar assim tão notório, tão assim, que ele vem sendo, de fato, esse golpe vem conseguindo ter ali uma efetividade, é porque os golpistas eles se modernizaram, como nós, e eles conseguem ter um acesso, né, de todos os processos, das informações, e as pessoas ali, numa situação de crer que é o advogado, crer que de repente pode ter uma vantagem, a partir disso elas estão, de fato, se deixando levar por isso, e aí eles conseguem por essa persuasão, conseguir que esse golpe seja aplicado. Então, é uma mistura, né? Eu acho que eu entendo que seria a questão da publicidade dos processos. Então, eles conseguem mandar as peças, a contestação, a defesa, tudo que de fato está no processo, a assinatura dos advogados, processos nossos aí também já sofreu muito isso. Então, eles conseguem de fato mostrar o que foi, o que está no processo, a decisão do juiz, tudo isso, e de fato dar uma notoriedade, dar uma credibilidade para que eles continuem aplicando o golpe. E aí as pessoas vão se abrindo, vão passando informações, vão trazendo informações que eles conseguem utilizar, e aí de fato essa soma consegue o que eles apliquem esse golpe. Então, eu vejo que o porquê que ele vem sendo aplicado e por que ele consegue muito, ele vem assim, tendo uma eficiência absurda, é essa soma de fatores ali que os golpistas vêm aplicando. Legal. Eu acho interessante até quando a gente toca no assunto sobre a publicidade dos processos, porque quando a gente remonta ao princípio da publicidade dos processos, a gente pensa num passado onde os processos eram físicos, a publicidade se tratava de outra questão. Hoje em dia a publicidade, ela acabou transbordando bastante com a questão da introdução do meio digital, né. E pensando sobre isso, né, até como o senhor mesmo falou, como você acha que a LGPD pode atuar na prevenção de golpes como o do falso advogado? Esse é um ponto excelente que você traz, porque a gente tem essa publicidade que as pessoas podem ter acesso, mas aí, assim, até que ponto elas podem ter acesso? Porque as pessoas mal intencionadas também vão ter acesso, e é o que a gente consegue ver desse golpe que vem sendo aplicado justamente por isso. A publicidade é uma das coisas, assim, para esse golpe principalmente, é o que traz a maior credibilidade para o golpista, porque ele junta lá uma petição inicial, uma defesa, um recurso, que tá escrito por nós, pelo nosso escritório, ele junta para o cliente, tem o nome do cliente, os dados, a qualificação que você coloca no preâmbulo. Então, o cliente de fato fala: "Puxa, esse documento é do meu advogado, então é o meu advogado que está me mandando isso". Então, vai da pessoa tomar esse cuidado. A questão da LGPD, ela vem para prevenir, mas como toda lei, né, que é a questão do Código Penal, hoje a gente tem a tipificação para homicídio, mas não é isso que deixou das pessoas de praticarem o homicídio, né? Então, a lei ela vem justamente para reforçar, para trazer o quê? Para trazer penalidades, para trazer formas de atuação. Na LGPD tem a questão do tratamento do dado, o armazenamento. Então, assim, a LGPD ela é muito boa, mas sozinha ela não é o suficiente para que isso acabe. Porque, veja, ela vai. Existe ali, de repente, uma vazão de dados, uma falha no armazenamento de dados que a LGPD traz por diversas empresas e entidades, mas a LGPD vem para fazer tanto a prevenção, mas o principal seria a repressão, de você ter multas, de você ter, de repente, um impedimento daquela empresa continuar atuando na área, ou de continuar armazenando dados, tendo informações de dados, mas a prevenção, na minha opinião, é o que faz com que isso dê um pouco mais de segurança para a gente, né? Então, a LGPD é extremamente importante, mas sozinha ela é uma lei, e ela se torna abstrata, como qualquer outra lei, sem que a gente tenha ali a adequação das empresas, do poder judiciário, das instituições. Então é uma soma de fatores ali que é o que você bem colocou. A gente tem esse problema de até quanto até quanto é bom a gente dar publicidade, Sim. né? E isso traz essa questão de golpistas, pessoas criminosas, de fato, que utilizam dessa publicidade para fazer isso. Então acho que é um dilema social que a gente vem vivendo hoje aí na nossa sociedade moderna. Exatamente.
E como você acredita que os criminosos, eles conseguem ter acesso a essas informações verídicas sobre os advogados e clientes também para aplicar esse tipo de golpe? Como, né? Então, assim, como é uma palavra que assim, acho que se a gente tentar de tudo, ainda assim eles devem ter algum outro meio que a gente também desconhece, porque esse pessoal é extremamente brilhante, né? Se eles usassem isso por bem, seria incrível. Mas assim, o ponto é a questão da publicidade. Então, veja, trazendo aqui para o nosso caso aqui no estado de São Paulo. Hoje o nosso sistema era o ESAG e a gente acabou de migrar aí para o EPROC, que é outro sistema. O que que é a diferença? No ESAG, nos dois, você precisaria, para ter acesso às peças, o que aconteceu de fato no processo, precisaria da OAB do advogado, ou se de repente, de uma senha que a própria parte, quando parte do processo, pode buscar no Poder Judiciário, no fórum da região, ou algum servidor. Então você utilizaria essa senha, é público assim, você consegue acessar como está o andamento, que já teve ou não. Mas alguns documentos mais sigilosos precisaria dessa senha. Então, assim, será que algum advogado já forneceu lá atrás alguma coisa? É um ponto. Mas, muito além disso, que é muito mais fácil, é na internet. Hoje a gente tem alguns programas, né, alguns sistemas na internet que você pagar, qualquer pessoa aqui, tanto nós advogados pagamos para ter acesso, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão pode pagar para ter acesso à movimentação do processo, quem são as partes, o que está sendo discutido e as peças do processo, né? Fora coisas ali numa Deep Web, né, em outros programas que a gente sabe que é muito simples para essas pessoas que dominam essa engenharia aí da computação. Então, são esses fatores, né? Então, a internet hoje está aí. E quem de repente sabe usar, fazer um manejo bem feito dela, vai conseguir ter acesso a isso, né? A pretensão do Poder Judiciário e o CNJ é que com esses sistemas modernos, que é o EPROC, ProJuris, sistemas que precisam de uma dupla verificação, eles conseguem criar alguns entraves, algumas barreiras para que não seja tão fácil esse acesso. Sim, Mas é a pretensão, né? A gente vai conseguir só saber isso aí na prática. é verdade. Isso mesmo. Acho interessante até antes de a gente seguir para a parte da tipificação mesmo, por exemplo, a gente tem o artigo 171 do Código Penal, mas como você mesmo colocou aqui, que as leis, quando não tem essa questão da efetividade, elas se tornam apenas a palavra escrita, né? Antes da gente falar sobre a relação ao artigo 171 do Código Penal, que seria o caso para enquadrar esse tipo de golpe, né? Se pensa que seria necessário algum outro tipo penal específico para crimes digitais? E antes disso, né, como você acha que seria uma outra abordagem possível para esse tipo de questão? Quando a gente está falando de tipos que escapam também só da área da lei. Esse que você fala que escapam da lei seria assim, uma outra forma de repressão, alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Sim, a gente tem algumas simplificações, até assim, né? Eu peço licença para os criminalistas, eu não sou da área, sei um pouco da parte. Mas assim, como a gente atua bastante na parte, né, de responsabilização de bancos, instituições por conta desses golpes, então a gente vê que, de fato, o artigo 171 lá do Código Penal ele já tem essa previsão. Na minha opinião, você trazer mais leis, simplesmente para, de repente, trazer ali uma aplicação, não seria só isso o suficiente, tá? Esse é o meu ponto de vista. Porque até no Código Penal ali no 171, no artigo 171 ali que prevê o estelionato, se eu não estou enganado, tem ali uns acréscimos de alguns parágrafos que tratam dessas fraudes eletrônicas. Né, se eu não estou enganado, parágrafo 3º, 4º, enfim, da questão de idosos, pessoas vulneráveis, justamente nesse ponto, da questão eletrônica, né? Então, eles tornam essa pena mais gravosa, pior, mas a questão e essas pessoas, é muito simples localizá-las? Não é tão simples, é possível localizá-las. As pessoas também pensam que a internet é terra de ninguém, não é. Né? O Marco Civil da Internet veio em 2014 ou 15, se eu não estou enganado, trouxe ali, né, algumas regulamentações. Então a pessoa que está xingando o outro no Instagram, a gente vê muito isso. Ah, é isso aqui, eu tô com fake. Não, a gente deixa rastro na internet. Sim. E hoje é possível a gente localizar, no meio de processo, a própria polícia, enfim. Então, simplesmente, mas é muito simples localizar esse golpista. Então, quem é esse golpista? A gente já pegou casos de pessoas que já estão cumprindo uma pena de dentro de uma penitenciária aplicando esses golpes. Foi assim, foi o suficiente para tentar, né? Para você sanar isso, para você diminuir isso? Não foi. Então, assim, só tornar ainda mais grave isso, me parece que não é só a solução. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu entendo que seria uma educação digital das pessoas, um cuidado, né? A gente vê muito que nesses golpes que eles exploram muito um pouco da ganância Sim. do ser humano, que é normal, né? Uma vantagem. Olha, o processo aqui tá para receber daqui 1 ano.
mas o juiz deu uma causa para a senhora aqui, se a senhora pagar aqui R$ 1.000, sai a semana que vem. Pessoal, opa, vou ganhar uma vantagem. Né? Essa ganância que é do ser humano Sim. como um todo. E aí eu acho que teria que ter esse cuidado. Então, eu acho que é esses fatores, né? Um pouco do ser humano, dessa prevenção, dessa educação digital e as leis que, de fato, elas sejam aplicadas. Então, aconteceu isso, vamos buscar, vamos penalizar essas pessoas, vamos também, de repente, ter um ponto de penalizar as empresas, Sim. as instituições que permitem isso, né? O banco é uma delas. Tinha um escritório, particularmente, faz muito processo contra banco de alguns golpes, né? Pela falha, pela vista grossa. Então, essa soma, me parece que começa eu acho que é evitar, pelo menos evitar um pouco essa quantidade de fraude sendo aplicada com eficiência que a gente vem presenciando aí hoje em dia. Perfeitamente. E esse tipo de crime, você acredita que ele afeta apenas as vítimas diretas ou também a imagem da advocacia e o sistema de justiça? Ah, não, com certeza, afeta todo mundo, né? A gente, diretamente a vítima ou lesado, por vezes também, eu acho que de repente pessoas que dependem dessa pessoa, né? A gente tem casos, pessoas ali pouco instruídas, né? Menos abastadas financeiramente, e de repente dependem do benefício previdenciário, Sim. né? São os casos aí de pessoas mais vulneráveis. Elas fazem esse investimento, né? Pensando que se trata de algo real. Elas não vão ter o benefício, o processo nunca existiu, não saiu. Elas estão prejudicando ela, os familiares, dependentes, né? E a questão das instituições, com certeza, né? A gente vê problemas ali já de questionarem, né? Questiona de repente o advogado, ele que é o errado, não, mas, né? A instituição OAB não faz nada, acontece isso. Ah, o Poder Judiciário também, tem um monte de gente que não vale nada, né? E aí traz ainda mais essa insegurança, principalmente no atual cenário que a gente vive de política, né? Sim. Que existe também todo esse abalo. Então isso vem para reforçar e, de fato, descredibilizar ainda mais, né? O advogado, as pessoas, o Poder Judiciário, as instituições como um todo, e todo mundo acaba perdendo, isso sem dúvida. Com certeza. É bem interessante até a gente começar a pontuar sobre essas questões, até sobre, como ele mesmo botou, sobre a questão da descredibilização das instituições, né. A gente quando estava pesquisando o trabalho, a gente chegou nesse escopo de que o atentado à credibilização, né, à fidedignidade das questões não só na internet, não colocam em xeque só esse tipo de informação, por exemplo, a questão sobre os advogados, mas acabam atentando contra as próprias instituições e acaba, querendo ou não, chegando na própria democracia mesmo. E é um problema que a gente está tendo e inclusive é uma das questões que a gente vai ter para o ano que vem, que é ano de eleição, né. E pensando sobre isso também, né, sobre a responsabilidade das plataformas digitais, como você mesmo pontuou já, você acredita que deveriam essas plataformas ser mais responsabilizadas por não impedir a atuação desses perfis falsos ou páginas fraudulentas, esse tipo da atuação desses golpistas? Com certeza, eu acredito nisso, porque veja, né, trazendo até para uma questão bem básica, né, é uma empresa que no capitalismo que nós vivemos é uma empresa que obtém um lucro absurdamente estrondoso a partir disso, né, e hoje o Meta, né, se trazendo para o Meta, que é a questão do WhatsApp, que a gente mais presencia, Instagram, né, ele vive de dados, né, os tráfegos ali que o pessoal faz, o uso de dados, hoje é o ouro do século aí 21 que a gente vem vivendo, 2025, é o que é mais interessante para as pessoas, são dados. Então, quando de repente uma empresa dessa faz o uso indevido desses dados ou não toma o cuidado, ela deveria ser responsabilizada. E aí, partindo numa questão de que ela não exclui uma conta no WhatsApp, ela não torna ali um pouco mais, não burocrático a ponto de engessar, mas uma burocracia para que dê uma segurança. Então, eu vou abrir um WhatsApp, eu vou me passar. Dá para você, se pensa fazer isso? Precisa colocar uma foto, um RG, para você trazer alguma coisa. É isso que vai resolver? Não, mas você começa a criar entraves que dificulta, porque se fica muito fácil, o golpista vai continuar fazendo. Pô, é fácil para fazer. Eu abrir o WhatsApp, clicar o golpe, pegar o processo e colocar. Se você começa a trazer dificuldades, pô, a gente tem hoje no escritório, assim, toda semana quase tem alguém se passando por nós no escritório, né? Então a gente faz a reclamação no Meta, às vezes eles não dão baixa no WhatsApp, demora, ou a gente vê, eu vou lá olhar, lá eu tenho assim, eu só golpe 1, golpe 2, golpe 3, tá no 12, tá no golpe 12. E aí às vezes eu olho, são colegas daqui, colegas, assim, de Instagram, pessoas até alguns advogados conhecidos, que a pessoa coloca a foto. Ela fala, deu um pouco com esse rosto, agora eu vou passar pelo outro, agora por aquela, agora por aqui. E o Instagram, de repente, já deve ter sofrido diversas denúncias. Mas por que não deu baixa? É o que? Uma vista grossa? Isso aqui eu não vou gastar meu tempo. Né? Então, fora isso, a questão de multa, né? Por não cumprimento. Olha, Instagram, pessoas assim, os famosos blogueiros, pessoal que vive de influenciadores, entram com uma ação, pede para derrubar uma conta fake ou alguém. O Instagram não cumpre a decisão judicial.
Então até a gente tem alguns problemas, assim, de alguns julgados, eu estava pesquisando alguns pra gente comentar, que a Meta não estava nem recebendo oficial de justiça na sede aqui em São Paulo. Então, assim, é uma afronta ao Poder Judiciário? Me parece que sim, soa como: ah, mas eu tenho o livre-arbítrio, o poder tem, mas quando você começa a ultrapassar o do outro, é um problema. E aí, de fato, eu acho que a minha opinião é que essas empresas têm que ser responsabilizadas. E aí, às vezes, o juiz aplica uma multa de R$ 5.000 por dia, limitada a 50.000. 50.000 para eles não é nada. E às vezes eles nem pagam, porque eles vão protelando, vão segurando, ou chega e fala, bloqueia bens, hora que bloquear, isso demora. Então, assim, torna inócuo, né? Assim, torna sem efeito, porque tanto faz, se bloquear, eu não tô nem aí. Então, o que adianta eu ter uma decisão de juiz, ter uma aplicação, ter uma multa e tal, e eles não fazem nada. Então, assim, é igual uma mãe que briga com o filho, né? Você vai fazer, ele faz, ele não tá nem aí, ele continua. Então, continua isso sendo um facilitador para esses golpistas. Então, é uma situação bem complicada que a gente vem presenciando hoje em dia. Nossa. Peço perdão agora que essa palavra é em inglês, então se eu falar errado, vocês me corrigem. Mas o Prism é um dos golpes mais antigos da internet. E por que ele ainda é tão eficaz, mesmo com tanta informação que a gente tem hoje em dia disponível? É o phishing que você fala, né? Isso, phishing. É o phishing. Phishing é pesca, né, em inglês, né? O pescando em inglês. Aham. E aí eles colocam com PH para trazer uma questão diferente. O phishing é assim, né? Ele é um golpe muito antigo, que ele, assim, eu entendo mais, eu vejo ele como uma modalidade de golpe, em que o golpista ele vai, assim, obtendo informações e dados da vítima para que ele consiga se munir, ter ali um conhecimento, para ele passar credibilidade, né? Então eu me recordo aqui até de um caso, assim, é muito desses, dos mais antigos, isso a gente tá falando de 10 anos atrás, que a avó da minha esposa uma vez ligaram para ela e começaram a fazer exatamente isso, essa modalidade. Tudo bem? Tudo bem? Ó, aqui é o fulano. Fulano é você, o filho da ciclana? Isso, e assim. Então, a pessoa, ele vai puxando as informações, Já é uma pessoa idosa, a imagina. partir de que a própria vítima vai dando os dados, ele vai conduzindo isso muito bem. O criminoso não é uma pessoa besta, ele é uma pessoa muito esperta, muito, né, ardilosa, e ele vai colhendo essas informações e ele consegue praticar esse golpe. Então, o phishing hoje, ele vem mudando de informações, vai ver a questão do golpe do falso advogado, o golpe da entrega, que você colhe uma selfie da pessoa e abre empréstimos, faz tudo isso. Então, assim, por que que ele ainda é tão, vem dando tão certo? Porque a partir das informações que às vezes a própria vítima, ou que por um vazamento que alguém conseguiu obter, ele tem muita credibilidade. O criminoso consegue ele passar muita credibilidade a partir desse golpe. Porque se a pessoa pergunta, é você? Sim, sou eu. Qual que é o meu telefone? É isso. Ah, você fez uma compra? Fiz. Como é que ele sabe? Ah, de repente ele puxou, acessou alguma coisa, ele viu. Você comprou tal coisa? Não, mas comprou aqui lá, comprei. Ele nem sabe, ele tá pescando, Uhum. sabe? Então, essa credibilidade que ele vai trazendo leva a vítima a crer que não é a pessoa mesmo. É o cara da Amazon, é a pessoa da entrega, Sim. é do meu banco, da Caixa Econômica, do Itaú, né? É o rapaz do INSS, é o juiz que está me ligando. Então, né, ele consegue por meio disso, por meio dessas pescas. Tanto que a própria vítima cede para ele, quanto na internet, esses vazamentos, essas informações. Então eu vejo que ele continua sendo muito bom e, assim, eficaz para esses criminosos por conta disso, pela credibilidade que eles conseguem passar a partir dessas pescas. É até interessante a gente parar para pensar um pouco sobre a questão da credibilidade, né? Porque esse tipo de golpe, quando ele é aplicado, ele abusa justamente, por exemplo, o phishing, ele abusa justamente da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade. Geralmente são golpes que são de apego, geralmente emocional. Inclusive, quando a gente foi fazer a nossa pesquisa, foi interessante pontuar sobre as questões das faixas de idade. Como a faixa de idade é importante também para esse tipo de golpe. Geralmente as pessoas que estão na idade mais jovem adulto são as pessoas que caem mais em golpes de questão financeira, porque são as pessoas que estão tentando ingressar no mercado financeiro ou estão tentando conseguir pular algum degrau, alguma coisa nesse sentido para poder já ter alguma questão mais estrutural na vida. Isso a gente para pensar até sobre o nosso sistema econômico. Como a gente hoje em dia está vivendo, algumas outras questões mais sociopolíticas nesse sentido. Inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, as questões do pessoal que tem entre mais ou menos 20 e 30 anos, os golpes que a gente vê com mais, frequência são os golpes de pirâmide financeira, são os golpes de criptomoeda. O pessoal de uma idade já mais de 50, 60 anos são as pessoas que já têm a questão mais, dos ritos processuais, que a gente vê, por exemplo, os golpes do falso advogado, são essas pessoas que caem mais nesse tipo de questão. Tem as questões dos golpes, de relacionamento, que pegam o pessoal que é inclusive um pouco mais jovem, mas também incluso na nossa faixa de idade, pessoal entre 30 e 40 anos, é o pessoal que acaba caindo nesse tipo de estelionato.
Inclusive a gente vê sobre a questão da falha da comunicação, né, sobre como, por mais que a gente tenha tanto acesso à informação hoje em dia, a gente reflete um pouco sobre como a gente consegue cair tão fácil nesse tipo de fraude, né. E aproveitando esse gancho sobre a comunicação, eu queria perguntar se você acha que é possível dizer se há mesmo uma falha na comunicação, principalmente nessa parte institucional, quando a gente pensa em órgãos públicos e, por exemplo, a OAB, para alertar sobre esse tipo de golpe. Olha, assim, o que você trouxe aí, eu acho que você já, né, até responde a pergunta. Brilhante, porque se você mapear exatamente o que você colocou, você tem ali faixas, né? Faixas etárias das pessoas que são mais propensas, que já caíram nesses golpes, pessoas numa questão financeira vulneráveis, é esse golpe. Então, isso é muito comum. É a questão do aviso, do alerta. É difícil porque a gente falar assim, existem alertas? Existem. Existem as pessoas, as instituições. Se você olhar lá na OAB, não sei se hoje está no site da OAB São Paulo que a gente mais utiliza. Mas há pouco tempo você clicava, era um banner gigantesco, cuidado com o falso advogado, né? Você entrava no Tribunal de Justiça, cuidado com isso, certifique-se, né? Você entra no INSS e alguém fala, os bancos, né, que vocês são correntistas, que nós somos tal, mandam mensagens pra gente, né, os verdadeiros. Olha, nós não pedimos isso, não pedimos aquilo. Então, assim, vem mensagens. Será que de repente um spam de muitas mensagens para que grave na nossa cabeça resolveria? Pode ser que sim, como pode ser que não, porque as mensagens, de certa forma, até existem. São poucas, de repente é o ponto. Vamos deixar um pouco ainda mais para gritar na cabeça das pessoas e que a nossa cabeça comece a ter esse olhar. Mas ainda assim é aquela coisa. O ser humano hoje, assim, e aí a gente tem uma questão atual, as telas, é muita tela, a gente está assim, né, o tempo todo correria, cotidiano, tudo acelerado, responde aqui, manda aqui, sai daqui, tem isso, tem aquilo, segunda, tem aquela coisa, loucura, quero parar, quero assistir aqui. Então, assim, quando você vai fazer um Pix, alguém te abordou, você nem tá vendo. Você quer ver o que te interessa. Aquele olhar meio seletivo, sabe? A gente vê o que interessa pra gente. Então, eu ficar olhando uma notícia de que existe golpe, aconteceu com aquilo, o cara é meio tonto, o cara não vai acontecer comigo. E de repente você não tá prestando atenção, né? A gente tem essa questão do olhar seletivo. Então, só a informação é o suficiente? De repente, um pouquinho mais para que isso grave bastante, mas também acho que é um pouco do cuidado que a gente precisa ter. Eu acho que não, muita gente toma esse cuidado, certifica que nunca caiu. E aí outras pessoas, e aí fazendo o ponto que você mesmo colocou, da vulnerabilidade. Isso, eu acho, na minha opinião, assim, é uma das coisas que mais pega para assim, que o criminoso consiga efetivar o golpe, o crime. É a vulnerabilidade. Seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela do que for. A vulnerabilidade, esse momento, ele é um fator extremamente importante para que, de fato, o golpe seja perpetrado, né? Que ele consiga, de fato, ter o que eles pretendem. Porque, veja, se alguém que não está precisando de dinheiro, não vai cair no problema financeiro. Exato. Alguém que não depende do dinheiro do processo, ou que quer obter essa vantagem para ontem, para o Natal, para passear com a família, não vai fazer um Pix, ela vai esperar. Meu advogado falou que demoraria mais ou menos 8 meses. Saiu em 4, puxa, tão rápido, tem que pagar. Ele falou que ele já paguei lá atrás, eu pago só no êxito. Opa, peraí, né? Questão do relacionamento. Puxa, isso teve um caso muito emblemático no escritório, foi um caso do soldado americano, golpe. Não. Uma pessoa se apaixonou por um soldado, não era uma quadrilha de golpistas internacionais. Ele acabou movimentando dinheiro para esse cara, para essa pessoa, né? A gente nem sabe se é um homem ou uma mulher, enfim, né? Se passava por um homem. E ela acabou movimentando esse valor, fazendo tudo isso. E ela falou: Meu, será que eu participei desse crime? Eu falei: Olha, pode ser que sim, mas vamos entrar com uma ação, mover, demonstrar que você também foi uma vítima. Tá? Então, assim, por quê? Porque estava no momento ali, tinha terminado com o relacionamento, uma situação vulnerável. Então, a vulnerabilidade é um ponto extremamente importante. É só a mensagem, é só a imagem, é só isso? Me parece que não, porque Sim. falta. Poderíamos colocar mais, mas, poxa, se ficasse todo lugar o banner, esse cuidado, esse aviso, resolveria? Eu entendo que não. É um Com ponto. certeza. E que hoje em dia, com o avanço da inteligência artificial e também dos deepfakes, né, pode tornar esses golpes ainda mais sofisticados para o futuro? Ah, com certeza, que já é quase um presente, né, gente? Nem falaria de futuro, a gente já fala em presente. Né? Esses deepfakes, assim, o pessoal utiliza a sua imagem para fazer um vídeo seu falando. Sim. Né? Eu tava conversando até com uma advogada do escritório e o marido dela trabalha no México, ela precisava fazer escrever ali uma homenagem para ele. Ela falou: não domina o castelhano, espanhol, não falo nada. E ela falou em português, ela jogou um site no sistema e aparecia ela como se estivesse falando em castelhano.
Isso, assim, uma pessoa que aparentemente entende, mas tem só curiosidade. Agora você imagina alguém que faz o uso dessas ferramentas de uma forma absurda. Então consegue fazer se passar os trejeitos, né? Eu fui numa palestra ano passado, num curso sobre internet, tráfego, IA, e aí a pessoa falou que ele criou ele, né, um agente dele, só que era uma pessoa. Então, assim, os anúncios que ele grava para os cursos que ele vende, para as outras coisas, não é mais ele quem tá fazendo. Eles colocaram a inteligência para entender os trejeitos, o jeito que ele fala, que ele soa, para que fique muito próximo dele. E aí os próximos anúncios, eles iam testar para ver se de fato esse eu dele, né, ele é o robô, ia ter os trejeitos, a forma de falar, o sotaque e tudo mais. E isso então foi de um ano atrás. É assim, né, a inteligência artificial, ela fez a gente assim, semanas, né, que a gente teve em anos, semanas isso vem, né, algo muito absurdo. Então sim, com certeza, porque você imagina se só com uma foto que alguém pegou do Instagram, que é público, do seja de onde for, ela colocou lá no seu WhatsApp. E a cliente acha que de fato é você me disse, mandar um vídeo falando: olha, dona Neide, sou eu aqui, o advogado. A senhora pode me mandar, fique tranquila. Se vai ter a boca assim, mais ou menos, não for perfeita, ela vai cair nisso. Então, com certeza, isso vai ser um grande problema. Que a gente vai começar a enfrentar logo, logo. Nossa. Que ela vai ficar brava com a gente, né? Falar assim, mas foi você que me mandou o vídeo dele, não foi eu. Eu tô achando que não E foi. até provar que não foi. Você sabe que assim, se tomar um tempo, assim, a gente teve um caso no escritório que a pessoa ela veio, conversou com a gente pessoalmente, que ela falou. Foi sim a doutora Paula, que quem cuida do departamento previdenciário, né? Lá do escritório. Nossa. Que aí ela falou, não, foi ela que mandou mensagem. Tipo, não foi. Tá aqui a nossa conversa, a gente puxou nosso WhatsApp, mostrou pra ele do computador e falou, não, a gente não mandou. A gente não pede pagamento, seu caso é um de INSS. Nosso combinado aqui nesse caso, o senhor que nós receberemos ao final junto com o senhor. Nesse caso. Não, mas vocês não cobram antes? Outros casos, do senhor é isso, tá aqui o nosso contrato aqui. Mas não foi. Mas ela mandou mensagem mesmo. Ele, assim, a gente deu a entender, né? A gente sentiu dele que ele estava dizendo que sim, nós falamos com ele. E a gente falou, o senhor pagou alguma coisa? Eu não sei se ele ficou com vergonha de falar que sim ou que não. A gente imaginou que sim. Por quê? Porque ele jurava que fosse alguém do escritório, um golpista, e que a culpa era nossa. A gente falou, não foi, tá aqui a nossa conversa, a gente não pediu, o processo tá guardando só uma coisa, não tem nada. Então é um problema, né? Porque isso vai acabar e cair no. Você me ligou, você falou, não, eu tava viajando, né? Tal. A responsável, né? É, E, né, tocando nesse assunto da questão dos problemas mesmo, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão da responsabilização, né, como a gente tem colocado até na nossa conversa aqui até agora, eh, né, antes mesmo da gente mover para encerrar as questões aqui, é importante, eu acho, a gente colocar, principalmente como aluno de direito, e como se trata de uma área nova, a área digital, uma área muito nova, muito recente, às vezes a gente fica mesmo, assim, de mão amarrada, pensando como que a gente, pode mover um rito processual nesse sentido, né. E como você mesmo colocou, eu acho que seria interessante a gente até trazer aqui, principalmente para as pessoas que são da faculdade e da graduação que vão assistir esse podcast, como você mesmo colocou, já teve alguns casos que você acompanhou sobre, se nesses casos, como se deu o rito processual, como você acha que se deu melhor a eficácia nesse sentido, do cumprimento das decisões até. Eu acho que seria importante trazer aqui antes da gente mover para o final. legal. Ó, assim, né? A gente. Vamos trazer pro golpe do falso advogado, né? Que é o tema de vocês. Nesses casos, a gente costuma trabalhar de algumas maneiras. A gente pode tanto assim entrar com uma ação contra a Meta, né, movendo no Meta, pedindo para que ele derrube essa conta, tá? E que o juiz aplique uma multa. Então a gente entra com uma ação comum, pedindo, né, em tutela uma liminar, olha, derruba essa conta, porque ela viola esses direitos, esse, do próprio Meta, que ele já estabelece, que te demonstra que, de fato, os detentores dessa imagem somos nós, ou eu, o escritório, né, e geralmente eles usam meu rosto ou o logo do escritório, que é o nosso WhatsApp de atendimento padrão. Então a gente moveria uma ação dessa, pediria para a Meta baixar, dar baixa nessa conta, sob pena de multa. E aí o juiz pode fixar, olha, vou fixar meu reais de multa, ou ele também pode não fixar. E aí caberia a gente recorrer ou não. Mas o rito processual, a questão processual, para isso, seria dessa forma. Então a Meta cumpriu, falou, olha, já derrubei. Esse WhatsApp não existe mais, a gente foi satisfeito do nosso pedido que a gente fez. Posso converter numa indenização? Posso pedir? Se comprovar algum prejuízo, alguma coisa nesse sentido, sim. O que os tribunais, por exemplo, de São Paulo, vem entendendo? Olha, se comprovar de fato o prejuízo enorme. A cliente sofreu com isso, tiveram acesso a algumas informações nossas, sabe? Algo um pouco mais complexo, que é o dano moral que os juízes têm. Ou o dano moral é mero de sabor. Então, foi o que a gente vem enfrentando. Mas isso é uma forma da gente falar assim, vou derrubar o WhatsApp.
A outra forma qual seria? Contra os bancos, que é o que nós fazemos bastante, contra os bancos. Por quê? Veja, embora o banco tenha, se partiu do cliente, ele acessou aqui, vou fazer pensando ser o meu advogado. Faço meu Pix, coloco minha selfie, deu tudo certo. O que que o banco tem culpa nisso? Não esse banco, meu correntista, mas o banco de quem recebeu esse golpe. Por quê? As normativas do Banco Central, elas trazem que para a pessoa abrir uma conta bancária, ela precisa, o banco tem que observar alguns requisitos. Veja, eu abro uma conta digital, a gente coloca uma selfie. Quando coloca uma selfie, se já está movimentando. Tudo bem, isso facilita, deixa menos burocrático, deixa, mas a pessoa movimenta várias contas para praticar golpe. Então, ou seja, o banco, o juiz vem entendendo que o banco, de fato, ele é um intermediador que facilita o golpista de fazer isso. Sim. Então, o que o banco tem que fazer? O banco precisa monitorar. Puxa, é o Alex que abriu essa conta, manda uma selfie, um documento com foto, você com o documento, porque senão, a gente teve casos também de a pessoa perdeu o documento, foi assaltado, esse documento a pessoa vai lá, cola a carinha dela, a carinha do primo de alguém, abre conta, enfim. Então, o banco solicitando, mostra para mim que você é você, uma selfie com o seu RG, com o documento. Quando o banco não faz isso, ele deixa de observar esses cuidados, os juízes entendem que ele facilitou, que houve uma falha na segurança interna, e aí também tem súmulas do STJ que atribuem essa responsabilização para o banco. O que a gente pode pedir, é o que nós assim, costumeiramente fazemos, ajuizar uma ação contra o banco recebedor do golpista. A gente move todo um requerimento administrativo antes prévio para ver, banco, o que que você fez? Essa pessoa que disse a Letícia, o Leonardo, é ele mesmo? Poxa, você não respondeu nada, banco, legal. Movo ação, o juiz fala, e aí, banco, vamos trazer essas informações, eu preciso, porque você, quando montou uma instituição financeira, que dá um pouquinho de lucro só, a gente imagina, né, movimenta bilhões, você sofreu, você também sabia que tinha esses riscos. É uma atividade empresarial, você tem os riscos ali de ter as perdas, os problemas e arcar com isso, faz parte do jogo. E aí você não cumpriu. Puxa, se você não cumpriu, você foi conivente ou pelo menos omisso. Sim. Falta de zelo, de cuidado. Inclusive o STJ, há pouco tempo, a ministra Nancy Andrighi se posicionou nesse sentido, que se o banco não faz isso, ele é desidioso. Ele falta com zelo, com cuidado na abertura das contas, ele não movimenta. Então, abrir uma conta agora, movimentei 40 mil, entra e sai 40 mil. Puxa, não parece suspeito? Pelo menos não parece. Bloqueia isso, segura, pede para a pessoa comprovar de onde veio, o que ela faz, como é que funciona. Né? Então, assim, o banco não faz isso. Então, a gente tem essas duas opções. Normalmente, a questão do WhatsApp, a pessoa muda rapidinho, né? Às vezes, na própria reclamação administrativa, a meta às vezes derruba. Quando tem muita reclamação, é o que eles falam, várias reclamações, várias denúncias, e aí você tem um contato deles, faz a reclamação, explica, eles derrubam. Mas aqui, muitos clientes nossos, nesse caso, de repente, não tem intenção. Agora, o ideal é tentar reaver o valor e uma possível indenização. Então, a gente faz isso. Esse aqui é um processo comum, eu explico o que aconteceu, a gente tem uma instrução probatória, tem uma sentença, eventual recurso ou não, e aí vai para uma execução se der certo ou não. Perfeito. E uma pergunta agora para encerramento, para a gente poder finalizar. O que você acredita que a gente pode aprender com esses casos para a gente construir uma cultura de segurança digital e uma cidadania online brasileira, principalmente para nós, que ainda não somos advogados, em breve se formaremos? O que você acredita que a gente pode estar fazendo para ajudar? Olha, assim, como cultura um todo, cultura é aquilo que a gente faz repetidamente, que está no nosso, né, no nosso jeito, e a gente precisa de fato. A questão é, as leis estão aí, se precisarem de repente adequá-las porque a gente vai ter para os próximos anos, é interessante. Mas é a questão desse cuidado, dessa educação digital, Sim. né, para as pessoas terem o acesso, terem de fato uma conformação, ter mais seguranças, né, a pessoa, antes de mais nada, de repente, saber quem é que eu estou fazendo esse Pix está saindo de mim, os bancos estão tomando os cuidados que eles devem, porque a segurança bancária é responsabilidade deles, eles vendem isso, né? Então os bancos estão tomando os cuidados, se não, devem ser responsabilizados, e não só pelas ações, mas pelo próprio Banco Central, Sim. pela entidade que administra isso, né? De repente uma pressão ali, multas, algo que de fato faça eles sentirem. Porque uma indenização de 5 mil não vai me fazer o banco tomar nenhum cuidado a mais, porque 5 mil, Exato. né? A gente sabe que isso não faz encoste no faturamento do banco. Sim. Então, essas instituições chaves, me parece que elas poderiam sofrer mais repressões de instituições, de governos, para que eles tomem um cuidado devido. Mas a sociedade precisa fazer sua parte, tomar o cuidado, se certificar. A gente, de repente, não achar que tudo é muito fácil, né? A questão da pirâmide. Sim. Eu vou pular alguns degraus, como você me colocou. Eu vou ficar rico do dia para a noite. A gente sabe que não funciona. Eu vou achar o amor da minha vida rapidamente. Também não é, eu acho que tudo é devagar, né? E a cultura é construída assim, devagar, passo por passo, degrau por degrau. A gente vai fazendo algo, a gente vai cientificando as pessoas, elas vão ficando cientes do que está acontecendo, elas vão entendendo, elas vão sabendo utilizar, fazer o manejo disso, tomar o cuidado ao expor algumas coisas ou não expor algumas coisas. E aí, aos poucos,
eu tenho fé, sempre tive fé, o Brasil, eu amo o Brasil e acho que a gente vai caminhar melhor para alguma coisa. Mas é isso, precisa, eu acho que desses dois movimentos, tanto de uma repressão para as instituições, as maiores detentoras disso, banco e a internet como um todo, né? O Google, o mecanismo de pesquisa, o Meta, que hoje detém ali a atenção de pelo menos 98% das pessoas, da população mundial, né? E um governo fazendo isso e a população fazendo a sua parte, tomando os cuidados, se certificando, não buscando ganância, não buscando ali um enriquecimento muito rápido e fácil. Que é como meu avó diria, né? Às vezes assim, é, a gente precisa tomar o cuidado, que assim, o dinheiro não leva desaforo. Então, se você achar que vai fazer isso, você vai acabar sendo prejudicado. Então, Certeza, eu penso dessa forma. certeza. É isso, finalizamos? Eu acho que antes da gente finalizar, acho que era até pra gente fechar, assim, com chave de ouro, assim, sintetizar todas as questões, né? Principalmente com o nosso objetivo aqui do nosso trabalho, da nossa extensão acadêmica, pra gente poder contribuir de alguma forma para a comunidade, né? Acho que seria o ideal, assim, pra gente fechar com chave de ouro, sintetizar tudo isso numa palavra só, né? A prevenção. E como a gente tem discutido, a longo aqui, eh quais medidas você acha que seriam as mais indicadas, por exemplo, para quem está assistindo a gente, ou para quem vai assistir a gente poder indicar isso para alguma outra pessoa, para algum parente, para algum cliente nesse sentido? E também, né, pensa ainda nesse quesito da prevenção, a gente falando sobre o direito digital e o direito penal, né, as 2 questões mais importantes daqui, como eles poderiam dialogar para a gente poder dar uma resposta eficaz nesse sentido? Tá. Ó, a questão da prevenção é assim, é muito difícil a gente falar na prevenção, porque se a gente volta a falar na questão da pessoa se certificar que o cara tá fazendo isso mesmo, né? Ela não tem a ganância, ela não tem aquela necessidade de simplesmente vou conseguir algo para já. Essa vantagem muito fácil, né, muito banal, ela deve ser objeto ali de pelo menos uma pequena suspeita, né? Essa vantagem tá muito bom esse negócio, o meu caso foi muito rápido. Puxa, essa empresa aqui que eu vou montar, parece que tá tudo muito perfeito. Não é perfeito, tudo é meio complicado, tem ali os entraves, as dificuldades. Então essa prevenção, para mim, na minha visão, é o cuidado. Esse e-mail, de fato, é de alguma autoridade, é de alguma instituição, é de alguém assim, de quem eu fiz algum cadastro. Puxa, dos Correios, algo tão simples, porque a gente consome o tempo todo. Então o Correio me mandou mensagem, às vezes sim, às vezes não. A gente já teve, né, aquela conta internacional da Schengen, todo mundo adora. Puxa, chegou, preciso pagar ali e retirar. Mas a outra vem. E aí, o que que você faz? Você, de repente, por já ter tido essa, você acha que a outra também é verdadeira. Então, é o cuidado, é olhar, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu estou esperando isso? Será que meu advogado entrou em contato comigo? É a certificação. É a pessoa tomar o cuidado, buscar saber se de fato a pessoa quem ela diz quem de fato é. Sim. Se você fez essa compra, se você não fez, se é o do seu banco, se não é. Puxa, tá suspeito, me deu um alerta, vou até o meu banco. Puxa, não é, vou conversar com a pessoa. É aquele famoso assim, a segunda intenção, né? Eu vou tomar um certo cuidado. Porque se não for isso, simplesmente não eu vou garantir que não vai chegar mais golpe para você, dona Maria. É possível, a gente não tem esse controle, né? Fica fora da gente. Então, é essa certificação. É uma dupla checagem, né? Vou conversar com a pessoa se ela mesma. Ah, é uma prima, deixa eu ver se é ela mesma. É o advogado, deixa eu ver se é ele mesmo. É o juiz, deixa eu ver se é o juiz que quer falar comigo. É uma segunda intenção. Acho que isso já vai sanar muito, porque a gente faz tudo na correria, então acho que isso conseguiria reduzir, pelo menos diminuir. E a questão do direito digital e direito criminal, de fato, hoje a gente tem esse diálogo de fontes, não só deles, mas eu acho que todas as fontes hoje, pra uma sociedade extremamente moderna nossa, é preciso que seja feito, né? E tinha uma autora, a Cláudia Lima Marques, que ela fala muito dessa questão do diálogo das fontes, que é do Código do Consumidor, com o civil, com o penal, porque precisa, né, dar essa junção, esse entrelaço das normas, e o direito digital e o penal, nesses casos, é o ideal, né? É da mesma forma que o direito penal ele vem para punir, né? Ele vem ali aplicar uma pena, tem a tipificação, aplicar uma pena. Qual que é a pena? De repente uma reclusão, uma multa, alguma coisa assim. Sim. O direito digital ele vem para trazer ali a regulamentação, né? E o direito digital nada mais é do que assim uma soma de leis, né? A gente tem o Marco Civil da Internet, tem a LGPD e base dele também é o Código Civil, né? Porque o que a gente tem é de repente o pessoal lá, os influencers, o que eles têm ali é uma propriedade, uma empresa, aquilo virou uma empresa deles. Está dentro de um celular e de uma plataforma, né? Parece meio distante, mas não é. Sim. Então o Código Civil, pô, se você lesar a minha empresa, você lesou a minha imagem, que é a minha imagem que está lá no Instagram. Se lesou a minha empresa, que é a minha imagem, eu posso reparar. Qual que é o fundamento? É o Código Civil. Né? Artigo 927, 186, enfim. Então a gente tem essas formas. Então,
hoje eles precisam estar totalmente entrelaçados. Tanto um para punir, quanto o outro para educar. Para poder também falar, opa, peraí que não é terra de ninguém. A gente tem como, sim, prevenir, de repente cobrar uma indenização, pedir para voltar, não é meta, você derrubou minha conta, que eu não violei nada. Eu dependo disso para trabalhar. Volta. Com base no quê? No Código Civil, no direito digital em si. Então não sei se eu consegui atender ali o que você perguntou, é isso? Conseguiu sim, perfeito. Que bom, maravilha. Então é isso, então, em nosso nome, no nome de todo o grupo, agradeço a participação do Dr. Alex, Obrigado. disponibilizado em vir aqui, e espero que todos que assistirem esse podcast tenham aprendido, seja um alerta, e muito aprendizado por aí, muito obrigada. Obrigado, gente, pelo convite. Um abraço para Grande- vocês. Tchau, tchau.